infância e adolescência, Bento de Albuquerque Santiago morava na rua de Matacavalos, no Rio de Janeiro, com sua mãe viúva Dona Glória, a prima Justina, o tio Cosme e o agregado José Dias. Na casa ao lado vivia Capitolina, Capitu, filha de Pádua e Fortunata. Ao contrário da família de Bentinho, os pais de Capitu eram pobres. Mesmo assim, os meninos conviveram como amigos. Capitu está desenhando em um muro quando Bentinho chega e a conta a triste notícia que sua mãe o enviará para o seminário. Assim que acaba a fala, Bentinho vê seus nomes escritos e isso confirma que havia sido dito pelo senhor José Dias que os dois estavam apaixonados. Beata, Carola, vá pra missa. Estava escovando meus cabelos quando vi pelo reflexo do espelho Bentinho. Percebi que Bentinho me olhava diferente, estático. E não muito depois, ouvimos passos, nos afastamos. Eram nossas mães. Bentinho saiu sem jeito. Estava me falando que... Estava com a minha amiga Sancha quando o Bentinho chegou. Logo que ela foi embora, perguntei a ele. Diga-me, Bentinho, se tivesse que escolher entre mim e sua mãe, quem escolheria? Você, né? Mentiroso. Vi que Bentinho estava com raiva. Passamos alguns dias sem nos ver. A raiva logo passou. Passado alguns dias, vi Bentinho indo para o seminário, mas com a promessa de que, independente de qualquer coisa, iríamos nos casar. Estava em casa quando percebi uma nova pessoa na casa de Bentinho. Então, logo fui até lá e perguntei a ele. Olá, Olá, quem é esse que merece toda a sua atenção? esse é meu amigo Escobar. Foi a primeira vez que ouvi falar sobre Escobar. Algum tempo depois, soube que Bentinho havia saído do seminário e havia se mudado para São Paulo para estudar direito. Muita coisa mudara durante o tempo em que Bentinho esteve envolvido com seus estudos. A amizade de Bentinho e Escobar seguia agora ainda mais forte. Em março de 1865 aconteceu nosso casamento. O dia estava chuvoso, mas na hora em que chegamos à nossa casa, o céu recolheu a chuva e o sol apareceu. Uma semana havia se passado desde nosso casamento, e então Bentinho surgiu com uma pergunta inusitada. Não muito depois, eu e Sancha engravidamos. Nosso filho se chamava Ezequiel, em homenagem ao nosso amigo Escobar. Já a filha de Sancha se chamava Capituzinha, em homenagem a mim.
As crianças eram o centro de nossas atenções. Fazíamos planos a todo momento. Escobar chegou a falar sobre a hipótese de casar Ezequiel com sua filha Capituzinha. Queremos casar Ezequiel com Capituzinha, né? Dela tá de mamãe. Vem, Capituzinha! Eu havia convertido 10 libras em ouro. Havia juntado esse dinheiro fazendo economias domésticas. Quando Bentinho soube, ficou bravo e disse que eu estava de malandragem. Queria saber quem havia negociado comigo, e então eu respondi. Capitu, da onde você tirou esse dinheiro? Tá de malandragem? Seu amigo Escobar me emprestou. Como ele não me disse nada? Será que ele esteve aqui? Era um domingo e estávamos na casa de Sancho. Ezequiel dormiu e fui largá-lo no quarto. Quando eu retornei à sala, vi Bentinho beijar a testa dela. Ela estava olhando para ele de forma estranha. Nunca revelei que havia visto essa cena, mas também nunca a esqueci. Um dia depois, Escobar veio a falecer no mar. Na hora do velório, o desespero tomou conta. Sancho chorava muito, apenas eu não estava chorando. Pois com os últimos acontecimentos e com o ciúme doentio de Bentinho com Escobar, senti medo de demonstrar tristeza. Porém, percebi que Bentinho não estava se sentindo triste. Estava mostrando um ar austero e insensível ao acontecimento. Logo que chegamos em casa, Bentinho me perguntou o porquê de não querer passar a noite com Sancho, e eu respondi. Você não vai passar a noite com o Sancho. Tem muita gente lá, Sancho tem companhia. Sancho foi embora para o Paraná e nós seguimos nossas vidas. A partir disso, Bentinho começou a ter um comportamento ainda pior. Começou a se calar e então eu lhe perguntei o que estava acontecendo. Um dia, em uma tarde serena, chamou minha atenção os olhos de Ezequiel. Você já reparou, Bentinho? Os olhos de Ezequiel têm uma expressão esquisita. Só tem duas pessoas assim, papai e Escobar. Olhando para Ezequiel, Bentinho tinha a sensação de estar vendo Escobar. Era o amigo que saía da sepultura para sentar-se a ele com a mesa, para recebê-lo na escada quando vinha da rua, para pedir-lhe a bênção na hora de dormir. Bentinho no início suportava essas manifestações de afeto, mas quando nem a mãe nem o filho estavam por perto, o desespero era tanto que ele jurava que a qualquer momento mataria os dois, mãe e filho, num só dia. Logo senti um clima pesado vindo de Bentinho. Ele fitou Ezequiel e ficou assim por minutos. Novamente ali estava ele, o ciúme. Passei a sentir Bentinho cada vez mais distante, frio. Não aceitava nossas manifestações de carinho e afeto, e muitas vezes mostrava agressividade. Sai, Ezequiel. Percebi que ele não conseguia estar com Ezequiel, então propus mandá-lo para um colégio interno. Meu filho agora estava longe das vistas de Bentinho, pois eu já temia pelo pior e isso me aliviava. Porém, quando chegavam os finais de semana e Ezequiel retornava para nossa casa, Bentinho mudava novamente. Com isso, passei a ficar diferente. Não encontrava mais em mim a mulher que sempre havia sido, forte e determinada. Comecei a me curvar ao ciúme de Bentinho. Bentinho já não suporta mais Ezequiel e, como sabe que não terá coragem para matar os dois, resolve que o certo será dar fim à própria vida. Arruma então o veneno desejado. O plano é dissolver a droga no café e depois ingeri-lo. Assim que o copeiro lhe trouxe o café, Bentinho dissolve o veneno. Mas no exato momento em que leva a xícara à boca, ouve a voz de Ezequiel no corredor. Instantaneamente, Bentinho tem um instinto criminoso. Curva-se para perto de Ezequiel e pergunta a ele. Já tomou seu café? Sim, pai. Toma mais um pouco. Não. Chegou com as mãos trêmulas, mas arrependeu-se do que ia fazer. Tirou a xícara das mãos do menino e começou a chorar. Por que você está chorando, pai? Eu não sou teu pai.
Estava procurando Ezequiel quando o vi na sala com Bentinho. Ele estava em prantos, então eu escutei ele dizendo a Ezequiel que não era seu pai. Então eu perguntei: O quê? Acha que Ezequiel não é seu filho? Nunca mostrou nenhuma sombra de dúvida. Agora diga, Bentinho. Depois do que eu ouvi, posso ouvir o resto. Coisas que não se dizem. Não, Bentinho. Ou fale o resto para que me defenda, se acha que tem como, ou então peço-lhe a nossa separação. Bentinho chama a atenção de Capitu para uma fotografia de Escobar em sua sala. Vendo a fotografia, Capitu não pôde deixar de rir. Depois falou em tom de ironia: Olha a cara dele. Eu enxergo Escobar. Até os defuntos, Bentinho, nem os mortos escapam seus ciúmes. Um silêncio se instala entre os dois. Sem dizer mais nada, Capitu pega o filho pela mão e sai, deixando o Bentinho só com seus pensamentos. Um tempo depois, Bentinho, Capitu e Ezequiel partem para a Suíça. A viagem para a Europa não será somente a passeio. Bentinho retornará ao Brasil deixando Capitu e Ezequiel. Estávamos muito bem na Europa. Fiz novos amigos e os estudos de Ezequiel estavam indo muito bem. Porém, nunca deixei de me preocupar com a situação de Bentinho. Sabia que se afogaria em mágoas e acabaria só. Nunca mais retornei ao Brasil. Passei os últimos anos na Europa, com a companhia de amigos e Ezequiel. Quanto mais o tempo passava, mais me vinha a lembrança de minha infância com Bentinho e de como poderíamos ter sido felizes. Comecei a passar meus dias sozinha e acabei ficando doente, a cada dia mais debilitada. No dia 27 de março, Capitu veio a falecer e foi sepultada na Europa, sem a presença do marido. Bentinho recebe a carta de Ezequiel para sua formatura. Uma carta de Ezequiel. Alguns dias depois, Ezequiel foi visitar o pai, e por um instante Bentinho pensa em correr e abraçá-lo. Afinal, tantos anos se passaram, mas logo em seguida desiste da ideia e se mantém distante. Enquanto caminha de encontro a Ezequiel, lembra-se do falecimento de Capitu. E o que você acha? Capitu traiu Bentinho?